E aí, galerinha? E aí? Vamos começar mais uma aulinha suave na nave. Quer dizer, suave, suave, não sei não. Mas que é legal segundo a lei da termodinâmica, tranquilo. Vimos a primeira, rimos, pô, mano, isso é muito fácil. Agora a gente vai entrar na segunda. Eu ouvi falar de um tal de ciclo de Carnot. Já ouviram falar, não já? Então, agora a gente vai falar desse cara aí, vai falar desse cara, ele vai surgir aqui. E vamos trabalhar a parte da segunda lei. E no final a gente também vai ver a terceira lei da termodinâmica. Tá? Mas vamos devagar. Vamos começar pela segunda, já vimos a primeira. Vamos para a segunda, fazer alguns exercícios, obviamente, para treinar. E aí a gente vem com a terceira. Valeu? Então vamos começar a nossa aula. Então nossa brincadeira começa assim. Nossa brincadeira vai começar assim. Transformação cíclica, tá? Então, ó, numa transformação cíclica a gente tem um estado final inicial do sistema, ou seja, no mesmo ponto, né? No mesmo ponto. Então, por exemplo, eu posso começar o meu sistema por A, né? Vou até B, de B vou até C, de C vou até D, de D, né, vou regressar ao ponto A. Ah, vou começar pelo ponto B. Começa pelo ponto B, vai até o ponto C, como a gente vê aqui na figura, né? Depois a gente vai para o ponto D, vai para o ponto A e assim sucessivamente, tá? Então aí, independente do nosso ciclo, né? O nome já está dizendo. E aí a gente vai supor o seguinte: a gente vai sofrer uma transformação, né? Várias transformações, como nós já vimos. Nós temos a isotérmica, né? Nós temos a diabática, nós temos vários processos em que, nessa transformação cíclica, o que vai acontecer? Né? A gente vai ter que analisar quais são os processos, né, que estão acontecendo. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico, né, pressão vezes volume, né, e aí vai ter o seguinte, a gente vai observar aqui nesse gráfico que ele tem um caminho fechado. Claro, é um ciclo, né, começou no ponto A, terminou no ponto A, esse caminho fechado, e aí esse processo a gente vai chamar de ciclo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho do A até o B, do B até o C e do C até o D, porém o D não volta até o A, eu não vou considerar como ciclo. Tudo bem? E a gente vai ter o seguinte, ó, considerando o ponto A, né, como ponto inicial do gás, o que a gente vai ter? Aí vai ter a transformação AB, transformação BC, transformação CD e transformação DA. Em que, por exemplo, de A para B, a gente verifica que há uma variação, ó, se reparar, de volume, né? De A para B a gente tem uma variação de volume e de A para B também a gente tem uma variação de pressão, né? Então, através das leis da primeira, no caso a primeira lei da termodinâmica que nós vimos, nós podemos ver que tipo de transformação está acontecendo aqui, tá? De B para C é a mesma coisa, a gente tem uma variação de pressão, a gente tem uma variação de volume, tá? E com isso a gente vai trabalhando. Então, ó, devido a esse estado final coincidir com o inicial, a temperatura final do sistema é igual à temperatura inicial. Portanto, não tem variação de energia interna no ciclo completo, tá? Então nós vimos lá, vocês lembram, nós temos o trabalho, nós temos o calor e nós temos o nosso ΔU, que é a variação de energia, né, interna do gás. Então, nesse caso, como a gente trabalha essa parte da temperatura, a parte inicial de temperatura, a gente vê que se o ciclo começou no ponto A, terminou no ponto A, nós vamos coincidir as suas temperaturas iniciais e finais. Resumindo, não teve variação. Se não teve variação, não teve variação de energia interna, tá? Então a gente vai ter que o trabalho do ciclo será dado pela soma dos trabalhos dos ciclos, né? Do A para o B, B para o C, C para o D e D para o A. Normal, tá? E aí, assim como a quantidade de calor. Lembrando que nós temos a nossa fórmula de trabalho, calor, ΔU, né? Lembram delas? Lembra? Trabalho é igual a calor mais ΔU, né? Lembram disso? Então, claro que vocês lembram, óbvio, óbvio. Então vocês lembram disso. E aí a gente vai ter esse problema, né? Problema não, na verdade essa solução maravilhosa. Já que a gente não vai ter variação de energia interna, a gente vai trabalhar com os trabalhos e as quantidades no caso de calor. E aí, ó, o que a gente vê aqui?
Como a variação de energia interna é zero, o ΔU de A para B, de B para C, de C para D, o seu somatório é zero, tá? Lembrando lá a primeira lei da termodinâmica, como eu acabei de falar para vocês, ΔU é igual ao calor menos o trabalho, ou o calor é igual ao trabalho mais ΔU. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Se a gente tem que ΔU do ciclo, que é a variação de energia, é igual ao calor menos o trabalho, e de A para B a gente realiza o trabalho, a gente tem calor, o ΔU nesse ciclo, nessa parte do ciclo, né? No caso de A para B, nesse caminho AB, o ΔU vai ser o calor menos o trabalho de A em B, tá? De A para B. E aí, então a variação de energia também, Wanderson, de B para C vai ser o calor menos o trabalho de B para C? Sim, e assim sucessivamente. Nesse ciclo, a gente já sabe que a variação de energia interna vai ser zero. Então, se a gente for somar esses, né, fizer o somatório desse calor de A para B menos o trabalho de A para B, de B para C, C para D e D para A, esse valor tem que dar zero, tá? Então, ó, lembrando na primeira lei da termodinâmica lá, que o calor é o trabalho e tal, só que a gente vai ter igual a zero. Nesse ciclo, a gente vai ter essa brincadeirinha aqui, ó. A gente vai ter que... Então, a gente vai ter o quê? Que nesse ciclo, o nosso calor é igual ao trabalho, facilitando a nossa vida, né? Então, já que o calor nesse ciclo, nessa parte, a gente vai ter, por exemplo, que o calor de A até B vai ser igual ao trabalho de A até B. Vai facilitar e muito. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, no gráfico, o ciclo realizado pelo gás tem sentido horário. Wanderson, o sentido horário ou anti-horário, isso vai importar? Sim, tá? Podem acontecer no sentido anti-horário? Podem. Só que vamos pensar na seguinte situação, ó. Olha a gente voltando para cá. Quando a gente tem de A para B, né? Quando a gente tem de A para B, o que a gente tem em relação à pressão? A pressão aumenta. E de A para B, o que acontece com o volume? Avança, o volume aumenta, né? Então, quando a gente tem essa variação de pressão, a gente vai ver que essa variação de pressão ela dá algo positivo. E quando a gente faz essa variação de A para B de volume, a gente repara também que essa variação vai dar positiva. Só que quando fizermos o trajeto inverso, a final vai ser menor que a inicial. E aí o que vai acontecer? Essa variação vai ser negativa. E aí nós também vamos ter essa variação de volume, no caso, negativa. Por quê? A final vai ser menor do que a inicial, logo essa variação vai ser negativa. Então o sentido desse ciclo, sim, ele importa, tá? Então aí, ó, quando a gente tem esse gráfico PV, é numericamente igual ao módulo do trabalho realizado pelo gás. Ciclo horário, trabalho positivo. Lembra que trabalho normalmente a gente tem PV, pressão vezes variação de volume? Então, e no ciclo anti-horário a gente tem um trabalho que negativo. Claro, o final é menor do que o inicial, esse valor dá negativo. Tudo bem? E aí, ó, quando a gente tem, ó, no gráfico sentido horário, a gente tem, né, o trabalho maior do que zero. Então, o módulo, né, do trabalho, esse trabalho é maior do que zero. E no gráfico da direita, a gente tem que o trabalho é menor do que zero. Logo, esse sentido é o sentido anti-horário, tá? Como em cada ciclo a gente já viu que no ciclo a gente vai ter a nossa energia interna igual a zero, o que vai acontecer? O calor é igual ao trabalho. Então, vai resultar no que, Wanderson? Ciclo no sentido horário, em que o trabalho vai ser positivo, a gente vai ter quantidade de calor, né? A gente vai ter um calor positivo, né? E aí o que acontece? Essa é a parte. O gás recebe uma quantidade de calor que é totalmente transformada em trabalho pelo gás. Ou seja, todo o calor é convertido em trabalho. Então, quando a gente tem esse ciclo horário em que o trabalho é igual, né, ele é positivo, ele é maior do que zero, o gás ele vai receber uma quantidade de calor que vai ser totalmente transformada em trabalho. Então, ó, trabalho maior do que zero, o gás recebe quantidade de calor, tá? Então, todo calor convertido em trabalho. Então, nesse primeiro caso, ó, Q
convertido em trabalho. Agora, quando a gente tem o sentido anti-horário, em que o trabalho é menor do que zero e o calor menor do que zero, o gás é que está fornecendo calor, né, por causa de um trabalho realizado. E aí o trabalho é convertido e cedido pelo gás. Então aí, ó, o trabalho é convertido e cedido pelo gás. Então vamos pensar o seguinte. Primeiro, o gás recebe uma quantidade de calor. Então o gás está recebendo calor e está transformando em trabalho. O calor é convertido em trabalho. Ponto. Segundo, o gás fornece, no caso segundo, sentido anti-horário, o gás fornece calor por causa de um trabalho realizado pelo meio exterior sobre o gás. Então, se o trabalho, a gente já viu na primeira lei da termodinâmica, que quando o trabalho é menor do que zero, significa que o meio externo está realizando o trabalho, né, sobre o gás. A gente já viu isso. E quando o trabalho é positivo é que está realizando o trabalho e não está sendo realizado o trabalho sobre o gás. Ou seja, o trabalho é convertido em calor cedido pelo gás. Beleza? Então, ó. E aí, ó, para ficar, né, pra gente fazer isso aqui, que aí a gente vai ver, primeiro a gente vai analisar, isso é um ciclo, isso é um ciclo. O que tem em relação à variação de energia interna? Qual o valor? Tá? E o trabalho realizado pelo gás vale respectivamente. Então, aqui ele já está falando que o trabalho, tá? Aqui já está dizendo que o trabalho é realizado pelo gás. Então, se o trabalho já é realizado pelo gás, então aqui para esse exemplo 1, o que vai acontecer? A gente analisando qual é o sentido. Ó, o sentido ele não é horário, né? Ele não é horário ou ele é horário. Vamos analisar como é que o relógio anda, né? Esquerda, ó, esquerda, direita. Olha o ciclo acontecendo. Então a gente analisando esse ciclo, a gente está vendo que esse ciclo ele é o quê? Horário, né? Ó, na dúvida, olha aqui. Ó. Olha a setinha, ó, aqui, ó, a setinha, ó. 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 Horário. E agora, ó, no sentido contrário, ó, sentido anti-horário. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo que ele está seguindo o sentido horário. Então, se o sentido é horário, a gente já vai saber de cara que o nosso trabalho é maior do que zero, né? Primeira coisa que a gente tem que ver. Agora a gente vai analisar o quê? Esse trabalho. Como é que a gente vai fazer? No gráfico PV, a gente já sabe que fazendo o gráfico PV, a área desse gráfico PV, a gente tem o quê? A gente tem o trabalho, né? Realizado, nesse caso, pelo gás. Então aqui, qual é o bizu aqui, né? Qual é o macete? Primeiro vamos fazer pelos ciclos, né? Não tem um ciclo de A para B, B para C e C para A? Então vamos fazer separadamente, né? Vamos fazer separadamente. Como é que a gente pode fazer? A minha dica é, você vai sair de A para B, né? Então você vai saindo de A para B, você percebe que teve uma variação de pressão e teve uma variação de volume. E aí essa figura, né? Essa figura, você percebe que teve um aumento de volume. Se teve um aumento de volume, esse trabalho é o quê? Positivo. E essa figura, né, se você reparar, ela nada mais é do que um trapézio. Então você vai fazer isso aqui, ó. Qual é a área do trapézio? Então a área do trapézio, nesse caso, vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E aí você vai ter base maior desse trapézio, 600. Mais base menor desse trapézio, 200. Vezes a altura, que é de 1 até 5, prestar atenção, vão ser 4. Lembrando que, olha o que está lá, pressão está em Newton por metro quadrado, ok? Né? E lembrando também que o volume está em metro cúbico, então posso fazer tranquilamente. Isso dividido por 2. Então esse meu trabalho de A até B, ele vai dar 600 mais 200, 800. 800 dividido por 2 dá 400. 400 vezes 4, 1.600, né? 1.600 joules. Tá lá. Esse é o trabalho AB. Aí agora a gente vai analisar o trabalho BC. Quando a gente analisa o trabalho BC, olha que legal. De B para C, teve variação de volume?
E aí, Larissa? Eric, teve variação? Não, não teve variação de volume. Então, se não há variação de volume, a gente já sabe que o nosso trabalho é igual a zero. A única coisa que a gente vai ter que fazer agora é o trabalho de C até A. E o trabalho de C até A, o que a gente já vai ver? A gente já vai ver que esse trabalho de C até A, o que está acontecendo com o meu volume? O meu volume está diminuindo. Então, se esse meu volume está diminuindo, eu sei que esse meu trabalho vai ser negativo, ó. Então, já vou até botar aqui, ó, negativo. E essa figura no trabalho de C para A, nada mais é do que um retângulo. Então, ó, é base, que é 200, vezes a altura, que é de 1 até 5, que no caso são 4. Isso é igual a 800 joules, no caso, negativo. E aí, a gente já sabe que o trabalho do ciclo nada mais é do que o somatório dos trabalhos. Quando eu somar, né, esse trabalho, vai ser 1.600 mais 0, 1.600, menos 800, vai dar 800 joules. Então, o trabalho do ciclo nada mais é do que 800 joules. Só que ele pergunta, Vandes, o gás sofre transformações, né, cíclica de A a B, B para C e C para A, e a variação de energia interna? Nós já vimos que a variação de energia interna de no caso, num ciclo, uma transformação cíclica, essa transformação nada mais é do que igual a zero. Então, pelo menos isso aqui, ó, eu já sei, Vandes, é zero. E qual foi o trabalho? O trabalho que nós fizemos deu um valor de 800, que ali, no caso, está 8 vezes 10 ao quadrado joules. Então, alternativa letra B. Tá? Wanderson, Eu sei, Ana. Eu sei que você pensou nisso. Daiane também, né? Eu sei. Vandes, eu poderia muito bem ter feito só a área daquele triângulo. Beleza. Tranquilamente, concordo plenamente com você. Se você faz a área do triângulo ABC, beleza, você ia conseguir, ó. De 1 até 5, 4. 4 vezes 400, 1.600, dividido por 2, 800. Acabou. Sim, poderia. Sem problema nenhum, poderia ter feito, tá? Porém, dessa forma ela fica um pouco mais didática e eu mostro para você que todo o trajeto ele tem que ser levado em consideração. Então, de A para B, essa figura representava aí, no caso, um trapézio. De B para C, a gente viu que esse trabalho ele é igual a zero. Por que ele é zero? Não houve variação de volume. E de C para A, essa área abaixo é a área de um retângulo. Ah, Vandes, aí eu entendi a sacada. É mais para fixar, exatamente. Ah, mas já está sacando? Já pode jogar essa área desse triângulo tranquilamente. Beleza? E aí agora a gente vai entrar. Agora a gente vai entrar na nossa querida segunda lei da termodinâmica. Aqui a gente entra, aqui a gente brinca. A segunda lei da termodinâmica é o seguinte. Ela foi enunciada de várias maneiras, tá? Mas todas elas são equivalentes. A primeira é: o calor não pode fluir espontaneamente de um corpo de temperatura menor para outro de temperatura mais alta. Bom, aí ele melhorou, né? Aí vamos melhorar. A melhor ficou assim, ó, deu uma melhorada. O calor flui espontaneamente de um corpo quente para um corpo frio. O inverso só ocorre com a realização de trabalho, tá? Então a primeira, ela veio muito crua. Qual é o significado dela? É quase o mesmo aqui, só que uma coisa foi amarrada. A ideia que tinha era de calor, de maior calor para o de menor calor, fluía. Mas o inverso não acontecia. Aqui, no caso da segunda lei, a gente vai dizer o seguinte: o calor ele vai fluir espontaneamente de um mais quente para um corpo frio, né? Um corpo menos quente. Só que o inverso ocorre, só que só vai ocorrer com a realização de um trabalho. Tudo bem? E aí, outra formulação que apareceu é impossível para uma máquina térmica que opera em ciclos converter integralmente calor em trabalho. Beleza? Então, essa outra formulação, quando ele fala que é impossível para uma máquina térmica que opera em ciclos converter integralmente calor em trabalho, vai gerar algumas coisinhas lá na frente que aí vocês vão começar a entender o porquê que é impossível, né?
Então, ó, o que vai acontecer? Por que o cara falou aquilo, Vanessa? Ó, a gente vai considerar as trocas de energia de uma máquina térmica. Então aqui, ó, nessa máquina térmica aqui, a gente tem uma fonte quente. O que é a fonte quente? Fonte quente nada mais é aquela que tem a maior temperatura, tá? E aí, ó, a gente vai fornecer uma quantidade de calor Q1, ou seja, essa fonte quente está fornecendo uma quantidade de calor. Aí a máquina térmica vai fazer o seguinte, no caso da locomotiva a vapor, é um exemplo. A gente tem a fonte quente, que é a fornalha, né? Não tem a fornalha? Então tem lá a fornalha, bota lá o carvão, aquela coisa toda, vai fornecer a quantidade de calor. Essa quantidade de calor vai fazer o seguinte, vou pegar esse calor, uma parte a gente vai transformar em trabalho. Que é o trabalho, Vandos? O trabalho é o que vai fazer a locomotiva lá se mover, né? A gente vai gerar, no caso, combustível para ela, a gente vai fazer com que essa mecânica funcione. E aí o restante é fornecido por uma segunda fonte, que essa fonte tem uma temperatura menor. Então, como ela tem uma temperatura menor, a gente vai chamar ela de fonte fria, tá? No caso da locomotiva, é o ambiente externo. Como assim, Vandos? Pensa o seguinte, a gente está lá, colocou a fornalha lá para funcionar. Colocou, fornecendo calor, botando combustível lá, ó, e queimando. Pegamos uma quantidade de calor. A gente vai ceder esse calor para a máquina. Quem é a máquina? A máquina em si é a locomotiva. Então a gente está cedendo calor para ela. Todo o calor que nós vamos ceder vai só para a locomotiva? Não. Tem uma certa parte que a gente vai perder, né, para o meio externo. E aí a gente vai chamar o meio externo de fonte fria, por quê? Porque ele tem uma temperatura menor. Então o esquema da máquina térmica quer dizer o seguinte, Vandos, eu forneci calor, só que essa quantidade de calor, uma parte eu converti em trabalho e a outra parte em calor para uma fonte fria, que no caso vai ser o meio externo da locomotiva. E aí a gente tem, ó, Q1 é igual a trabalho mais módulo de Q2. E a gente vai ter que o trabalho nada mais é do que a quantidade de calor cedida pela fonte quente, menos a que a gente cede para a fonte fria, tá? É como se fosse um aproveitamento. De todo aquele calor, eu não absorvi tudo. Uma parte foi para a fonte fria. Então essa relação vai mostrar que a diferença entre calor da fonte quente e da fonte fria é igual ao trabalho realizado em cada ciclo. Por isso que é impossível para uma máquina térmica que opera em ciclos converter integralmente calor em trabalho, tá? A gente está dizendo aqui, ele está dizendo, no caso o Lord Kelvin, ele está dizendo, né, e o físico alemão Max Planck, nossa, meu inglês está fluente demais, cara. Eu estou impressionado comigo. E aí, ó, é impossível dizer isso por quê? Porque a gente sabe que parte desse calor a gente acaba perdendo. A gente acaba cedendo, no caso, por uma fonte fria, tá? E aí, ó, a gente tem o que eu falei. Meu irmão, se eu forneço uma quantidade de calor e parte desse calor eu perco, tá? Se eu tenho uma fonte de calor e parte desse calor que eu estou cedendo eu perco, tecnicamente eu não vou ter um rendimento de 100%, em que eu pego todo o meu calor e converto, né, todo ele em trabalho, tá? Tem uma certa perda. E aí o rendimento de uma máquina térmica se lê eta, né? Esse eta aí é igual ao trabalho sobre Q1. Por que trabalho sobre Q1? Q1 é a quantidade total de calor cedido pela fonte quente. E que é o trabalho? Trabalho é o que efetivamente eu consigo captar, né, dessa minha fonte e transformar em trabalho. E aí quando a gente substitui, né, substitui ali o trabalho é igual a Q1 menos módulo de Q2, a gente vai ter que o rendimento nada mais é do que 1 menos a quantidade de calor cedido para a fonte fria sobre a quantidade total, tá? Isso nada mais é, né? Isso nada mais é do que uma questão de porcentagem. Um exemplo, se você tem 100%, que é o Q1, que é a quantidade de calor cedida,
E aí você aproveita, no caso, 70%. Seu coeficiente de rendimento é 0,7. Ou seja, você tem um rendimento de 70%. Quanto que vai sobrar para essa fonte fria? 30%. Tá? Fazendo essa conversão, a gente chega nessa fórmula do ETA, que é a fórmula de rendimento, ou caso eficiência. A gente vai ter 1 menos a quantidade de calor cedido para a fonte fria sobre a quantidade de calor total do sistema cedido pela fonte quente. Tá? Então, ó, nessa expressão a gente vai ver que o rendimento seria de 100% caso todo o calor fosse convertido em trabalho. Nesse caso, o Q2 seria 0, né? E aí, é por essa razão que o rendimento de uma máquina térmica é sempre menor do que 100, como eu havia falado. No caso das máquinas a vapor, o rendimento é aproximadamente 15%. Nossa! O rendimento de uma máquina térmica é também denominado de eficiência, como eu falei, rendimento ou eficiência da máquina. Então, a potência útil de uma máquina térmica é a razão entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo gasto para realizar. Como a gente já conhece, potência é trabalho sobre tempo. Só que no sistema internacional a gente já sabe que potência é em watts. Vai representar essa relação entre o trabalho, que é joule, e o tempo, que é em segundo. Tudo bem? E aí nada mais justo a gente trabalhar o exemplo 2 aqui. O exemplo 2, em que a gente tem uma máquina térmica, né? E ela vai receber a cada ciclo uma quantidade de calor Q1. Q1, que é cedida pela fonte quente. O nome a gente já viu. E fornece uma quantidade de calor Q2. Opa! Para a fonte fria. Cada ciclo é executado em um intervalo de tempo 0,25 segundos. Determine o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo. Wanderson, bom, vamos botar em prática o que você acabou de falar. Eu tenho calor cedido pela fonte quente, Q1. É igual, no caso, a quantidade de calor cedido para a fonte fria mais a quantidade de calor que eu realmente vou utilizar no sistema. Se eu tenho que o meu Q1 é igual a 500 e o meu Q2 é 400, isso aqui, o meu trabalho, vai ser igual a 100 joules. Pô, Vando, a primeira parte eu matei, fácil. Nossa, que impressionante, de 500, 100 joules só que eu vou aproveitar? É. Beleza? E aí ele pergunta, qual o rendimento da máquina? O rendimento da máquina, nós já vimos que é 1 menos Q2 sobre Q1. Tá bom? 1 sobre Q2 sobre Q1. E aí, ó, 1 sobre... Quem é Q2? 400. Quem é Q1? 500. Simplifico. Isso é 1 menos 4/5, que é 0,8. Isso é igual a 0,2. Transformando para porcentagem, isso é igual a 20%. Tudo bem? Wanderson, mas aí a gente tem a fórmula aqui, por exemplo, de rendimento, a gente usou a fonte fria, usou a fonte quente, fizemos a relação de rendimento, de eficiência, achamos o valor de 20%. Tem uma outra forma de se fazer? Tem. Tem uma outra forma de se fazer. Qual é a forma? Pensa o seguinte, se Q2 é igual a 400, Q1 é igual a 500, a gente já descobriu o trabalho. E quando a gente fala o rendimento do trabalho, né, o rendimento da máquina, a gente está falando do trabalho. Então eu também posso fazer a seguinte situação. Ó. O rendimento também é o meu trabalho sobre o meu calor cedido pela fonte quente. E a gente vai ver que isso aqui, ó, 100 sobre 500. Simplifico. 1/5, isso dá 0,2, que dá também os meus 20%. Tá bom? Então, não fica preso a essa situação. Por exemplo, você tem o rendimento, você tem o calor e você tem a fonte quente. E aí, você vai ter que descobrir a fonte fria para depois jogar?
Não, se você já tiver os dois, você já pode jogar o rendimento. Ah, mas aí se ele quiser a fonte fria, eu calculo. Claro, se ele quiser. Mas e se ele quiser só o rendimento? Se tiver só o trabalho e o calor cedido pela fonte quente, você consegue fazer tranquilamente, tá? E aí vem a potência útil da máquina. Potência útil é o que? É o que realmente eu vou utilizar. E aí, ó, a potência é igual ao trabalho sobre o tempo. E aí, meu trabalho está em joule? Meu trabalho está em joule. Meu trabalho é igual a 100. O meu tempo está em segundo? Meu tempo está em segundo, 0,25. Tá ok? E aí, ó, simplificando, isso dá 1/4. 4 vezes 100, isso dá 400 watts. Tá ok? Bem tranquilo. 400 watts tá ali, tá? Ou seja, o que eu preciso me atentar aqui, Vandes? Bom, primeiro você precisa atentar a quem cede o calor, quem está perdendo o calor, para você achar, né? Para você achar o trabalho. O trabalho realizado pela máquina, achou? Beleza. Rendimento. Você pode fazer o rendimento normal, né? 1 sobre Q2 sobre Q1, ou você pode fazer nada mais nada menos do que o trabalho sobre a quantidade de calor cedida pela fonte quente. E a potência útil do sistema nada mais é do que a quantidade de trabalho que realmente eu vou utilizar no meu ciclo, dividido pelo tempo em que o ciclo foi executado. Tudo bem? Tranquilo? Não é tão difícil assim. Aí agora, finalizando nosso exercício, a gente começa a trabalhar o nosso querido, nosso maravilhoso, o nosso cara, o brabo, o famoso ciclo de Carnot. Tudo bem? Então, ó, nesse tipo de trabalho, Carnot mostrou que a máquina térmica, operando com uma fonte quente a uma temperatura superior à temperatura, né, da fonte fria, tem o rendimento máximo quando executa um ciclo especial. Porque ele já viu que naquele ciclo lá, né, aquele tipo de ciclo, ele viu que o rendimento do trabalho era muito pouco, 15%, o que a gente calculou agora, por exemplo, era um rendimento de 20%. Então, tipo, em 100% você aproveita 20%? Calma aí, a gente tem que ver um em que pelo menos aproveite um pouco mais. E aí, o ciclo de Carnot. Carnot foi lá e conseguiu descobrir um ciclo, né, que está representado na figura. E ele é o seguinte, ele é feito, né? Ele é formado por duas isotérmicas e duas adiabáticas. Lembrando, isotérmicas, né? Gráfico de isotérmica e gráfico de adiabático, eles se parecem um pouco, tá? Só que a inclinação deles é um pouco diferente, tá? Eles se parecem um pouco, mas a inclinação deles é diferente. Então, só lembrando, isoterma. Isoterma a gente tem a situação que a gente não tem variação de temperatura. A temperatura se mantém. E no processo adiabático, a gente não tem troca de calor com o meio. Tudo bem? Acontece, ó, rapidamente. Não, com esse dedo que eu consigo. Tá? Então, ó, rapidamente. Não dá tempo de troca de calor. Tá bom? Então, ó, nós temos aqui as isotérmicas e adiabáticas. E a gente tem um primeiro, né, o primeiro ponto lá. O gás recebe calor da fonte quente e sofre uma expansão isotérmica, de A até B. Consegue perceber que o gráfico é PV, né? E aí você fala, Wanderson, como é que eu consigo ver que há uma expansão, no caso de A até B, de temperatura, né? Que há uma variação de temperatura. E como é que eu sei? A gente pode fazer o normal lá que a gente conhece, que é PVT por Votor. Lembra disso? Então a gente joga aquela relação, né, aquela equação, e aí a gente consegue tranquilamente verificar isso. No processo 2, a expansão adiabática BC, o gás atinge a temperatura T2, né? Que a gente já está vendo lá no início, que ele fala que T1 é a fonte quente e T2 é a fonte fria, tá? Mas a gente também consegue fazer isso pela fórmula. Terceiro, o gás fornece o calor Q2 à fonte fria e sofre uma compressão isotérmica no processo CD, a temperatura T2. Essa é uma isotérmica. Então, de A até B isoterma, de C até D isoterma, no caso D até A e de B até C, nós temos duas adiabáticas. No 4 ele fala que a compressão adiabática DA, como eu havia falado,
o gás volta ao seu estado inicial, a temperatura T1. Para esse ciclo, a relação válida vai ser quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente é igual à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Tá? Nós já vimos que o rendimento ou eficiência de uma máquina térmica qualquer é dado pela fórmula, né? 1 sobre Q2 menos Q1, ou trabalho sobre Q1, como eu havia falado, certo? E aí ele fala o seguinte, ó, tá lá o nosso trabalho, o rendimento de uma máquina, né, pode ser calculado a partir das temperaturas das fontes quente e fria, substituindo a variável Q1 e Q2. Como assim, Wanderson? Olha isso aqui. A gente não tem essa relação, ó. Olha essa relação. Q2 sobre Q1 não é igual a T2 sobre T1? Então o que ele fez aqui? Ele simplesmente substituiu. Ó. Q2 sobre Q1 ele substituiu por T2 sobre T1. Tá? E aí ficou a relação T1 menos T2 sobre T1. Ele só resolveu essa fórmula e deixou. Ah, Wanderson, mas eu posso deixar 1 sobre T2 menos T1? Pode, sem problema nenhum. Claro, a gente está falando do ciclo de Carnot. Isso não é para qualquer ciclo, é para esse ciclo especificamente. Tá? E o rendimento desse ciclo, independente do gás, ele utiliza... E aí o seguinte, o rendimento, né, no caso do ciclo, independe do gás utilizado, né, pela máquina, é um ciclo ideal. É considerado um ciclo ideal. Na prática, no entanto, as máquinas que funcionam usando esse ciclo têm um rendimento inferior ao previsto. Entenderam, né? Isso ocorre devido às transformações adiabáticas não ocorrerem perfeitamente, tá? E também devido às perdas de calor por atrito, isolamento térmico, tá? Que no caso não é perfeito. Então as máquinas térmicas reais atingem por volta de 60% a 80% do rendimento previsto por Carnot. Mas se você for colocar na ponta do lápis em relação aos 15%, 20% esperado, normalmente, esses 60% a 80% tá muito bom, tá? Observação aqui, ó. Note que nem mesmo o ciclo de Carnot, que foi pensado, foi visto, revisto, para chegar no melhor rendimento possível, pode alcançar um rendimento de 100%. Tudo bem? E aí, ó, exemplo 3. Exemplo 3 é o seguinte. Uma máquina térmica funciona entre duas fontes. A temperatura de 227 graus Celsius e 27 graus Celsius. Qual o rendimento máximo possível para essa máquina? Bom, Wanderson, aqui, normalmente a gente vai pensar na máquina térmica, a gente vai pensar nesse rendimento, a gente pensa assim, ó. O rendimento é igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Ou também, a gente vai pensar no seguinte, a gente vai pensar nessa outra aqui, ó. Peraí. A gente pode pensar nessa, ó. O rendimento é igual ao trabalho sobre Q1. Só que nesses dois casos aqui, a gente não tem a quantidade de calor da fonte fria, nem a quantidade de calor da fonte quente. A gente só tem o quê? Temperatura. E aí, a gente só tem a temperatura, o que vem na cabeça? Ciclo de Carnot. Em que a gente viu que a relação Q2-Q1, módulo de Q2, é igual a temperatura 2 sobre temperatura 1. Então, nesse caso, como ele me deu as temperaturas 1 e 2, aí a gente pode fazer. E aí eu pergunto para os senhores, quem é T1 e quem é T2? Tá? Quem é T1? Lembrando que quando a gente fala de Q1, a gente está falando do calor cedido para quem? No caso, cedido por quem? Pela fonte quente. Se ela é a fonte quente, ela tem a temperatura maior. Então, nesse caso, o meu Q1 igual a T1 na relação é igual ao 227 graus Celsius. Então, é a primeira coisa que eu preciso definir. Depois, obviamente, vai sobrar Q2, T2, que é igual a 27 graus Celsius. E aí vem a parte mais importante. Wanderson, beleza. 227 graus Celsius, 27 graus Celsius.
Agora, o rendimento ficou fácil. 1 menos T2 menos T1. Aí, me veio um aluno maravilhoso, querido, e faz o seguinte. 1 menos 27 sobre 227. Aí, me faz isso. Aí, Daiane, Ritiane, Laís, Eric, Ana, olham de lado. Heitor também, já olha assim, qual é? Pelo tom de voz dele, eu já tô me ligando que isso aí tem coisa errada. E tem. Qual é a temperatura no sistema internacional? Tudo em gases. Nós estamos vendo a temperatura em... Ó, tá vendo? Daiane acabou de falar lá, ó. Em Kelvin. Em Kelvin. Então, converte. Tá? Gente, bizu que eu vou dar para vocês. Toda vez que tiver uma temperatura 227, 27, 127, 107, com 7zinho no final, desconfiem. Desconfiem. Não estou dizendo que toda vez você vai precisar substituir. Não, calma. Mas desconfiem. E fala, peraí. Por que esse malandro deu esse... Será que eu tenho que converter para Kelvin? Porque Kelvin é 273. Com esse 7 aí vai dar um número bonitinho para resolver. Então desconfiem, tá? Desconfiem desses valores. E aí nesse caso 227 e 27, a gente convertendo aqui 227 273, então 73.300 com 2.500. 500 Kelvin e... Pô, bagulho chato, cara. E 27, 273 com 27.300 Kelvin. Beleza. Vamos, agora tá sussa. Agora tá sussa. Agora eu boto T2 300, T1 500. Aí o cara vem, ó, simplifica bonitinho. E aí vai ficar 1 sobre 3/5, 3/5 é 0,6. 1 menos 0,6, isso é igual a 0,4, ou seja, 40% de rendimento, tá? 40% de rendimento. E aí, ó, só para ficar gravado, né, para vocês, 1 menos 27 sobre 227, isso não dá. Isso não dá, tá? Isso não dá. E aí, ó, para ficar melhor, ainda vou resolver. Aí vai ficar 1 sobre 27 sobre 227. Isso dá quanto? E aí, resolvendo essa conta, ó, 27 sobre 227 deu 0,12. Ó, 0,12. Olha a diferença que ia dar. Então, 27 por 227 deu 0,12. Quando eu divido isso, ó, quando eu diminuo, no caso 0,12 de 1, 0,88. Ou seja, isso daria 88%. Ou seja, que rendimentozão, hein? Que rendimentozão. Ou seja, gente, prestem atenção com relação a isso, tá? Prestem atenção com relação a isso, porque dá mole, perde. Estão vendo que não é complicado, tá? É só olhar a transformação cíclica. Olhou a transformação cíclica, viu lá a situação de quem é a fonte fria, quem é a fonte quente, se atentar às unidades, tá?
as fórmulas de rendimento, como utilizá-las, beleza? E nessa situação do ciclo de Carnot, em que nós temos 2 isotermos e 2 adiabáticas, como eu vou utilizar e não esquecer que de grau Celsius eu tenho que converter para Kelvin. Valeu, rapaziada? Então, por hoje é só. Tenham todos um ótimo dia. Preparem-se para a quarta, que é a matéria seguinte, tá? Eu vou continuar essa parte de ciclo de Carnot. Vão ter algumas fontes, no caso, máquina térmica inversas, tá? A gente vai entender isso aí. E a gente vai entrar na parte da terceira lei, no caso, a terceira lei da termodinâmica, finalizar. Na semana que vem a gente vem brincando. Valeu? Então tenham todos um bom dia aí, ó. Wakanda Forever. Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo, valeu!